dirige, e vou direto porque sei que o tempo não é muito grande. Fez uma introdução que os números não concordam consigo. Segunda questão, a menos que queiramos transformar a questão da nacionalidade neste espaço de debate, ela não é assunto em Angola. Ninguém fala disso. Ninguém Não, fala disso em Angola. diz... Em 2022, ou melhor, em 2021, quando o Tribunal Constitucional fez aquela interferência grosseira e escandalosa, eles foram buscar algo que não fazia também sentido. Adalberto Júnior tinha renunciado à nacionalidade antes de apresentar a candidatura. Isso ficou provado pelos documentos apresentados. Portanto, isto não é um assunto em absoluto. Adalberto, não estava a falar-me referente a si neste momento. A questão foi levantada porque foi levantada pela juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, nas últimas semanas, e é um tema que tem sido muito partilhado nestas últimas semanas. Por isso é que falamos desse tema. A Constituição de Angola define esta matéria de forma bastante clara também, e eu penso que fora desse assunto não faz muito sentido. Deve-se aplicar a Constituição de forma formal e objetiva, e a Constituição é definida. Há lugares de serviço público que são completamente limitados. E, portanto, eu penso que também não há este nível de interpretação dúbia, não há dificuldades. Falando agora da sua reeleição, segundo a Deutsche Welle, disse ter luz, a partir do momento em que foi reeleito, disse ter luz verde dos delegados para avançar com a negociação de uma nova Frente Patriótica Unida para as eleições de 2027. Com quem é que pretende estabelecer esta Frente Patriótica e em que moldes? Uma coligação de partidos com o Para Já e com o Bloco Democrático, por exemplo? Bem, eu antes de mais vou direto à sua introdução, quando dizia que se sai desta eleição menos fortalecido. Ela é completamente o contrário. 6 anos Não, depois, 2 mais 4. deixe-me só interrompê-lo. Eu Deixe-me não, di- agora. eu Diga, não, diga, não, mas está diga. a responder a uma coisa que eu não disse. Eu não disse que não saía muito fortalecido. Acho que alguém que sai do Congresso eleito com 91% sai fortalecido. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu falei é uma conjuntura desfavorável, tendo em atenção de que o MPLA, apresentando um rosto novo às eleições de 2027, pode, mais uma vez, como normalmente o MPLA faz nestas coisas das eleições, apresentar-se como o rosto novo da sua própria mudança. Não é? É isso que. Daí referia Eu apenas tinha iniciado a minha resposta, eu ia lá chegar àquilo que está a dizer na abrangência. Sim. Eu comecei pelo plano interno. 2 anos mais 4 foram os mandatos que eu fiz, nos primeiros 2 interrompidos pelo Tribunal Constitucional, depois mais 4, dá 6 anos, num cenário completamente antidemocrático, não foi fácil. Depois disso tudo, do desgaste, a campanha que fiz deu-me indicadores muito poderosos sobre o país e sobre o partido, e portanto eu só tenho a agradecer aos angolanos que me demonstraram o apoio incondicional, o contacto muito forte durante 3 semanas da volta que dei completa ao país de carro. No plano interno não podia ter encontrado, diria, melhor passo ao país. Eu não estou seguro que João Lourenço seja um não candidato em absoluto. E, portanto, é nisto que eu lhe quero responder. Portanto, eu tinha apenas iniciado, eu vou-lhe dar indicadores de várias questões. Embora publicamente se afirme terceiro mandato não, 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 a prática desmente-o. Nós somos abordados, nós somos capazes de ler os sinais, nós vemos muita pressão a vários níveis, nós temos os tribunais completamente dependentes das ordens políticas, há manobras dentro do próprio MPLA que nos indicam claramente que até o final devemos estar absolutamente atentos, porque o terceiro mandato, quem está bem informado e que me encontra diz cuidado, porque o terceiro mandato não está excluído, não se distraiam. E de facto os atos de João Lourenço assim indicam. Não sei se Adão de Almeida não foi para o Parlamento apenas para essa manobra. Portanto, são apenas respostas que lhe estou aqui a dar. Em último, uma nova figura. Uma nova figura não traz nada de novo, porque a realidade demonstrou-nos que o partido atua por interesses do grupo. E, portanto, os interesses do grupo têm que ser salvaguardados, e o modelo que está a vir do partido no MPLA indica-nos que há a tentativa de João Lourenço permanecer presidente do MPLA e mandar no aparelho do Estado. Então, são questões reais. Em Angola, nós estamos todos preocupados com a inexistência de reformas, com a inexistência de abertura para o futuro, com a falta de
conquistas no plano da estabilidade democrática, da estabilidade política, da estabilidade económica. E, portanto, eu penso que hoje o problema já não é mais MPLA-UNITA. O problema é Angola versus MPLA e a sua estrutura caduca e absolutamente imune a qualquer tentativa de diálogo e de reformas. Portanto, esta é que é a minha resposta. Então, qualquer candidato que virá vem exposto a estas realidades. Não é um ganho. O MPLA hoje não tem condição nenhuma de ganhar eleições, todo mundo sabe isso. Não tem condição e a prova é a sua prática. Passou a legalizar partidos, como se diz às vezes, como areia. Todos os meses vem um partido novo, quando isto contrariou toda uma lógica anterior. A FPU funcionou muito bem. Foi uma grande iniciativa em 2022. A lógica não se alterou em nada. Nós temos condições de lançar a FPU com os instrumentos que temos de forma poderosa. Daí o combate não ter diminuído. Ali a intolerância política é absoluta, institucional, a todos os níveis. O senhor não tem uma única entrevista ao presidente da UNITA em 6 anos no âmbito público, um combate sem limites, sem excluir os tribunais. Como vê agora mesmo, estou a trazer assuntos quentes. O julgamento dos russos. Os julgamentos russos trazem lá a proximidade de dirigentes da UNITA. É sempre a mesma história. Portanto, a salada ou a estratégia de usar intolerância, ordens aos tribunais, processos artificiais, está a atingir hoje o próprio MPLA por dentro, o que é interessante, porque estão a provar do seu veneno. Hoje há pessoas que estão a provar aquilo que ontem consideravam como normal. Isso é bom para nós, eu diria, porque está a aumentar a percepção pública de que o regime tem que mudar, de que não tem qualquer condição de trazer estabilidade, e nós temos uma proposta de alternância muito poderosa, indiscutivelmente poderosa. A prova de que Angola tem que mudar é os angolanos que vivem em Portugal, que em mandatos de João Lourenço quintuplicaram o número, de 16 mil passaram para 92 mil. Fogem de quê se Angola está bem? Fogem de quê? Mas quando fala aí de que o presidente João Lourenço pode tentar um terceiro mandato, está a dizer que o MPLA vai tentar uma revisão constitucional até às eleições? Não exclua minimamente esta questão. Os jogos ali são absolutos. Em relação à coligação, diz que há todas as condições para fazer uma FPU novamente, mas na verdade é Absoluto. que, ao contrário de 2022, Abel Chivuco tem um partido agora e o Bloco Democrático precisa de ir a eleições, porque se não for com sua sigla é extinto, porque são 2 eleições seguidas em que não se apresenta às urnas. Portanto, aqui teria que ser de outros moldes, não uma coligação. Meu caro jornalista e dignos que se encontram no estúdio, nós conhecemos o país, conhecemos bem os desafios e as realidades. Cada momento oferece-nos uma solução específica. E nós temos condições de responder na mesma formatação de uma ampla frente. É verdade que fizemos uma experiência extremamente rica, nomeadamente com o Bloco. Foi um espaço partidário e é de uma seriedade incontornável. Um partido que não é de massas, não tem muita gente, mas tem uma liderança extraordinariamente comprometida com valores democráticos e será uma pena se nós não pudermos caminhar juntos para a continuidade. Em termos de complementaridade absoluta, porque nós vamos de certeza absoluta caminhar sempre juntos. Isto é uma certeza. No que diz respeito ao Abel, a partir da altura em que formatou para já, ele próprio determinou as regras, eu penso que os senhores acompanharam, ainda em ambiente de congresso, fez um discurso em que excluiu a formatação da FPU. Recentemente estamos a ouvir uma outra coisa, e isto de forma muito concreta, recebemos um pedido de nos sentarmos para formatar na mesma uma unidade. Então, em política, estas coisas acompanham-se e nós estamos a fazer seguramente o posicionamento dos limites e das balizas que o Congresso nos conferiu. De forma muito clara, nós vamos seguramente formatar uma ampla frente para a alternância com muita força. Hum. Elísio? Sim, sim. Bom dia. Uma questão que me interessa muito tem a ver com o quadro geral em África. Nós vimos agora o que aconteceu na Guiné, vimos o que aconteceu em Moçambique, também em vários outros países africanos. Isto é, a questão neste momento não é se uma oposição em África pode ou não ganhar eleições. A questão é se quem detém o poder
está disposto a abandonar o poder depois de feita uma eleição. Então, o que eu gostaria de saber de si é que ideia é que tem daquilo que a oposição em Angola precisa de fazer para garantir que os resultados, se forem favoráveis à oposição, sejam realmente aceitos. Meu digníssimo professor, creio que sim, Elísio Macamo, eu quero lhe dizer que a sua pergunta é muito central e é muito séria, na medida em que nós temos nos últimos anos um acentuar, diria assim, da destruição dos referentes democráticos no que diz respeito à legitimidade política de quem governa, de forma generalizada. Infelizmente, eu vou-lhe juntar outros dados complementares aos seus. Este não é um processo isolado. As instituições africanas nada fazem para alterar estas realidades. Atuam contra os golpes de Estado naquilo que é a exclusão da participação nas instituições, mas não fazem nada no plano formal para as evitar e acabam por acabar por abraçar na mesma estas modalidades para o futuro. E eu vou acrescer elementos aos que se juntou. Diria que o processo de Moçambique já está um pouco mais para lá. Nós temos a Tanzânia com um escândalo absoluto, onde quem ganhou não ganhou, anulou a legitimidade da concorrência dos partidos da oposição, principalmente aqueles com expressão efetiva, foram todos proibidos. Está a ocorrer hoje um processo idêntico no Uganda, onde apesar de o candidato mais visível estar admitido a flagrante violação das condições da campanha, com muitos riscos de vida sobre Bobi Wine, acompanho muito bem, são todos elementos de muita proximidade. Nós constituímos no continente um movimento que chamamos Democratas por África. É uma plataforma que junta partidos democráticos no sentido de alertar a comunidade africana e internacional de um approach diferente, no sentido de impedir instabilidade. Angola não está longe de um ciclo do género. Vou direto à sua pergunta. Nós temos assistido a um acentuar do autoritarismo, um acentuar do rearmamento daqueles aspectos de não das Forças Armadas, mas das polícias, especialmente aquelas polícias de reação rápida, antimotins e não só, com elementos altamente repressivos, violadores, muitos deles, daquilo que são normas e abordagens no âmbito das democracias, e isto tudo perante uma comunidade internacional que fecha os olhos a estas questões. Nada faz. Veja que, para mim, foi um grande escândalo, um alerta também muito negativo, quando eu vi as eleições da Tanzânia, antecedidas por aquele circuito todo das proibições, onde qual é o modelo hoje? O modelo é simples, onde o líder da oposição é forte, um tempo antes é acusado de terrorismo. É o modelo generalizado. É preso, lá onde é preso, se não é preso tem processos em cima, e portanto nós em Angola não fomos diferentes. Nós temos um processo que foi tentado no AMBO até abril deste ano, onde vinham arrolados alguns jovens que de repente adquiriram capacidade operativa, mas que pela sua idade não tinham qualquer condição de justificar aquelas acusações que eram alvo. Eles eram acusados de quê? De tentar destruir a Embaixada Americana, o Palácio da Presidência, a Assembleia Nacional, atentado contra a vida do Presidente dos Estados Unidos. E o mais engraçado disto é que a acusação era esta, mas o que eles pretendiam era acusar o Presidente da UNITA, o Presidente do Grupo Parlamentar e o Primeiro-Ministro do Governo Sombra. Portanto, uma coisa grosseira e que, de facto, hoje estamos a ver querer repetir isto com a história dos russos, onde temos um jovem que está detido há uns meses, onde eu vi acusações públicas dirigidas à UNITA com pressuposta responsabilidade da greve dos taxistas. A verdade é que isto tudo depois vem misturado com muitas mortes, muitas violações dos direitos humanos, muitas prisões, quer dizer, escândalos completos. Quantas pessoas morreram na Tanzânia? Centenas, sim, centenas. Onde é que estão a oposição? Está tudo na cadeia. Muitos mortos. E temos um governo que a União Africana reconhece com este tipo de comportamentos. É isto que preocupa e perturba. E no âmbito de Angola, eu tenho recebido o conselho e tenho refletido o conselho. O conselho é simples. Quem tem ponderação me diz, meu caro Adalberto, presidente da UNITA, aconselho-vos a sentar e encontrar, pela via de um acordo de transição,
garantias de estabilidade futura, porque seguramente o regime vai fazer fraude e seguramente há riscos elevados de perturbação à estabilidade. Então, tudo isto nos preocupa substantivamente, porque nós não vemos nem ganhos democráticos no âmbito do país, nem reformas no âmbito daquilo que é o mau funcionamento das instituições, a dependência dos tribunais, a inexistência de liberdade de informação, as garantias de liberdade plena de exercício político, as limitações de exercício às organizações da sociedade civil, as prisões sem mandato. Portanto, é o dia a dia da nossa realidade, com um elemento inimigo do governo. Quando se fala em manifestação em Angola, que é um direito constitucional, é terrorismo. Agora, quase que há uma ligação de manifestação e terrorismo. Porquê? Porque aprovaram leis repressivas que juntam a este exercício de liberdade de poder manifestar a uma acusação de danos sobre o património público. E a diferença, a distância não existe quase para quem está a interpretar o âmbito do direito. Então, estas são realidades que eu quis trazer, são de Angola também, são dos países que enfrentam eleições e quase não há exceção. Qual é a consequência? São os golpes de Estado que nós estamos a ver. Os golpes de Estado militares, muitos não são golpes de Estado nenhuns, são pequenas manobras para manutenção de poder e naturalmente que nós temos este risco acrescido. Mas em Angola há duas questões muito boas, devo-lhe dizer. A primeira delas, há uma percepção pública substantiva muito maior do que antes, onde, independentemente de quem se trate, é o cidadão da cidade pequena, é o cidadão da cidade grande, são os jovens, tudo está com mais maturidade. Todos sabem os riscos e ganharam maturidade política, por um lado. Por outro lado, é o facto muito claro de que o MPLA está a enfrentar também ele um desafio por dentro. E eu creio que isto não é mau no seu todo. E o que é que está a vir ao de fora? O partido que governa não está preparado para a abertura democrática e está hoje com expulsões, com processos artificiais sobre potenciais candidatos. Eu creio que isso vai obrigar a um crescimento rápido de percepção das realidades, porque não posso deixar de dizer que uma boa parte do que acontece também vem do silêncio dos bons. Significa que tem muita gente com poderes que fechou os olhos a muita violação. E hoje, ao ser vítima, ao ver os riscos, ao viver fora do país, estão obrigados a um nível de intervenção distinta. E, portanto, tudo isto é de consciência. E, portanto, nós temos plena consciência do desafio e motivação para poder continuar a trabalhar por uma Angola digna, estável, democrática. E, portanto, a este nível é o que eu lhe posso responder. Sim, obrigado. De facto, acho que coloca a questão muito bem. Talvez o único problema na forma como a colocou seja o fato de que, por exemplo, quando fala de garantias da transição, volta a depender da boa vontade de quem tem o poder, né? Que é o problema que toda a oposição em África está a enfrentar neste momento. E a mim interessaria saber ainda um pouco mais sobre o tipo de trabalho político que uma oposição pode fazer dentro da sociedade. Por exemplo, falou das pessoas dentro do MPLA que ficaram caladas ou que têm outra percepção. Que tipo de trabalho é que se pode fazer com essa gente também? Não no sentido de fazer com que o MPLA perca o poder, mas no sentido em que haja respeito pelas regras de jogo e pelas instituições. Olha, sobre esta matéria de forma muito concreta, também com alguma satisfação, eu vejo dinâmicas em Angola. Recentemente, durante mesmo a campanha interna que nós fizemos na UNITA, interrompemos-la para assistir ao Congresso Nacional da Reconciliação. O que é que o Congresso discutiu? Exatamente isto. Promovido por quem? Pela maior instituição, diria, pública, com credibilidade na sociedade, a Igreja Católica. A Igreja Católica Angolana debateu com alguma coragem, muita oportunidade, os verdadeiros desafios que Angola enfrenta para ter um futuro diferente do passado dos 50 anos. E debateu exatamente no balanço dos 50 anos. E não teve qualquer problema em dizer que o balanço era completamente negativo no âmbito daquilo que eram as expectativas. 50 anos depois, nós não celebramos democracia,
não celebramos desenvolvimento, não celebramos direitos, nós estamos a conviver com uma Angola de extrema pobreza, de extrema exclusão, com mais de 15 milhões de angolanos a viver, a passar fome real, é o que lhe digo, não é uma fome singular, pequeníssima, uma fome efetiva, dramática, com 80% dos jovens no desemprego, o desemprego atinge 80% de juventude, com quase 50% da sociedade angolana na pobreza, numa exclusão absoluta. Então, estes números são violentos, meus caros seguidores, e isto é impróprio para um país com as potencialidades de Angola. Nós não podemos pensar possível fazermos as conferências todas, e é este dado que eu queria vos convidar a vir. O governo angolano decidiu vender imagem pública e gastou bilhões nisto. As conferências todas estão-se a fazer em Angola. Agora pergunto porquê. Porquê que se fazem todas? Significa que o governo está a criar condições favoráveis às instituições para fazer turismo também. Isto é uma forma de dizê-lo, de forma irónica, mas é grave. A União Europeia, a África, os Estados Unidos, a África, as organizações todas regionais, continentais, enfim, tudo que se pode atrair vem para Angola. À custa de quê? A custa de um profundo custo para Angola e diminuição do custo para estas instituições, para a venda de imagem. Mas isto coincide com a exclusão do país. O que é que aconteceu na visita do presidente dos Estados Unidos, o Biden, a Luanda, quando o fez, o ano passado? A sociedade foi excluída, foram proibidas, houve um declarar de tolerâncias de ponto e houve uma proibição de circulação. Significa que aquele país foi esvaziado e estas conferências não se fazem com os cidadãos. O cidadão está ausente disto tudo, porque quando as pessoas saem à rua encontram um país completamente diferente desta venda. E o que me surpreende é, por exemplo, falo para Portugal, eu agradeço este convite, mas eu penso que Portugal aqui tem que ter alguma cautela. Por quê? Porque os interesses não justificam os silêncios totais que nós vemos sobre Angola. Nós vemos que a corrupção não desapareceu. Nós vemos uma violação dos direitos humanos escandalosa. Nós sabemos que as instituições têm dados. Não se pode dizer que a diplomacia não faz o seu trabalho. Faz, e bem, eu tenho suficientes dados para dizer que a diplomacia é generalizada. Não é portuguesa, é generalizada. Quem está em Angola informa as sedes do poder do que se passa em Angola. E neste aspecto eu fico muito satisfeito, porque eu posso de facto confirmar que quem está a trabalhar ali ganhou sensibilidade, ganhou a necessidade de informar com verdade absoluta. E caminhamos para onde? Caminhamos para a sustentabilidade de um regime que perdeu sensibilidade, que viola tudo o que há de direitos, que se mantém no poder à custa de bilhões de investimento em imagem. O que é que isto traz às empresas portuguesas? Traz mesmo muitos ganhos ou outras? Não me parece. Eu acho que a Angola estável, a Angola do desenvolvimento e dos direitos, multiplicava por 1000 aquilo que está a fazer hoje de interesses, relações internacionais. Nós não somos contra a cooperação, pelo contrário, nós somos por uma cooperação abrangente, generalizada. E eu penso que a vivência que hoje se tem de sobreviver à custa de um FMI que mete dinheiro porque não tem como depois garantir o retorno, que já deu demais, onde os dinheiros são transferidos para programas de interesse partidário. Hoje, quase que o programa que se tem com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário vai para compra de voto no ambiente rural, vai para programas que não são de combate à pobreza, são dar dinheiro na mão dos pobres a troca de cartões partidários. A comunidade internacional tem que mudar um pouco esta abrangência. Por quê? Porque isto não está a produzir nada de positivo. E eu penso que estes debates são importantes, porque Angola não é um país qualquer. A comunidade portuguesa em Angola é substantiva e eu sei que ela está sensível. Todos conhecem o que se passa. O que eu vos digo aqui não é desconhecido por ninguém. Então é importante que presidências da República e não só tenham sensibilidade aos factos verdadeiros e reais de um povo que está amordaçado, que sofre muito, que está a passar fome, que está excluído de direitos e que, de facto, não me parece que seja um pressuposto bom para quem quer ter uma parceria de continuidade futura. É a minha resposta. Portanto, a Igreja Católica, respondi-lhe, mas as universidades estão a debater profundamente esta realidade. A academia, as ordens de advogados, as associações profissionais, todos estão a debater isto. Portanto, eu acho
que neste aspecto Angola não está mal, não está ausente de um quadro de percepção dos desafios. E quando isto se debate, eu também sei que isto ganha sensibilidade aos aspectos fundamentais. Quais são? São as forças de defesa e segurança. Quem faz os golpes são os militares, por hábito. E, portanto, eu creio que os militares vão ganhando maturidade sobre os desafios. E é bom que, no caso de Angola, a opção seja país e não partido, independentemente de qualquer que ele seja. Que não seja nem MPLA, nem UNITA, nem outros, nem Casas, nem outras, seja Angola. E quando o debate é assim, a este nível público, os riscos diminuem, de algum modo, mas não se excluem. Eles estão lá, infelizmente. Portanto, é esta a minha questão. Estamos a debater de forma generalizada. A ausência deste debate, sim, isto é que seria muito mau. Alberto, eu queria fazer só uma última pergunta, porque o tempo já urge. De acordo com os dados do Afrobarómetro do ano passado, só 27% dos angolanos se sente a viver numa democracia e apenas 18% está satisfeito com essa democracia. Uma sondagem recente da Jeune Afrique, feita entre elites de 47 países da África, colocava Angola como tendo a elite que menos acredita no país e que está menos confiante no futuro do país. O que é que a UNITA tem para apresentar à generalidade dos angolanos e a essa elite razões para eles poderem confiar no futuro do país? Bom, eu antes de mais quero lhe dizer que estas sondagens não me surpreendem, porque vivemos em Angola e andamos pelo mundo. Sabemos que no âmbito particularmente de Angola há uma fuga dos cérebros de uma forma preocupante. Quem sai de Angola? Saem os quadros e saem os jovens. Eu dei há pouco o exemplo de Portugal, onde em 10 anos de governação de João Lourenço passou de 16.800 o número de angolanos em Portugal para 92 mil. Isto é impressionantemente assustador. Eu encontro diretores nacionais, eu encontro doutorados, licenciados a fazer trabalhos secundários, terciários, enfim, porque é fundamentalmente para educar os filhos. Este é um elemento muito, muito sério, muito grande. Mudei, vivo em condições menores de capacidade, diria, de qualidade, mas estou satisfeito que os meus filhos estão a estudar bem. Estou satisfeito por isto e por aquilo. Isto é o pior dano que os países podem ter. Agora, o que é que a UNITA faz? Nós temos trazido à consciência essa realidade. Um dos debates que nós promovemos substantivamente é o problema da imigração, é o problema da fuga dos jovens, da fuga dos quadros, é o problema das reformas. Nós nunca abandonamos em nenhuma das nossas intervenções a necessidade premente de abraçarmos as reformas. E quais são as mais necessárias? Olha, a reforma da Constituição exclua num acordo pré-eleitoral. Porquê? Porque temos a experiência do passado. Nós levamos este projeto para pós-eleições, nunca para o antes. Porquê? Porque quem está sentado na cadeira do poder já usou no passado a reforma constitucional para renovar mandatos, para dizer que os mandatos não contam agora, porque houve uma mexida. Então nós estamos avisados e posso mesmo dizer aqui, esse risco comigo não vai acontecer. Nós não vamos nunca abraçar uma reforma constitucional antes das eleições. O resto, a reforma da administração partidária, que é aquela que mais danos causa ao país. Portanto, eu sou dos que pensa que o problema da fome, o problema da pobreza, não é um problema de falta de recursos, é um problema de má formatação das lideranças que estão hoje a esfiar o país. Não existe condição de desenvolvimento sem democracia, sem liberdades. É impossível. Elas estão conectadas. E a ausência total de um poder judicial independente, isto também prejudica substantivamente, inclusive é o caso do investimento estrangeiro. Não há garantia do retorno de capitais, há incertezas a vários níveis. E, portanto, neste aspecto, nós temos, de facto, muito trabalho que temos vindo a fazer, que vamos continuar a fazer. E este ganho de consciência pública, hoje as pessoas dizem, o problema não é mais MPLA UNITA, o problema é povo MPLA. E isto também tem muito do nosso trabalho, não é exclusivo, felizmente. Tem muito do trabalho. Então, penso que, segundo aspecto, nós lutamos no seio daquilo que é a nossa realidade do país. Angola tem um drama. Muitos dos chamados milionários angolanos abandonaram o país, não investem em Angola. E isto é, de facto, um elemento extremamente negativo. Eu sou daqueles que estive na base da apresentação de uma proposta ao Parlamento angolano da Lei de Repatriamento de Capitais. A Lei de Repatriamento de Capitais, apresentada pela UNITA em 2018, foi uma lei poderosa que nós, em termos de ganho de eleições, voltamos a buscar esta lei para reaprová-la. Porque é uma lei bastante pragmática,
pragmática que incentiva ao retorno de capitais, porque hoje, se não houver participação de quem roubou, de quem desviou, é difícil trazer os dinheiros ao país. Mas quem está hoje sentado no poder fez quase nada para esses dinheiros voltarem. Apesar de muita propaganda feita, fez quase nada, porque durante a aprovação da lei que eles propuseram, não a regulamentaram. Deixaram passar o período de 6 meses de graça e não a regulamentaram, para regulamentar uma semana antes do fim. Por quê? Porque o objetivo era fazer a lei punitiva, lei que permite hoje perseguir as pessoas. Portanto, hoje é isto que se passa apenas e só. Perseguem-se as pessoas, os processos abrem-se quando convém, mas não há verdadeira luta contra a corrupção. E, portanto, são questões claras. Um dos aspectos é esta proposta de lei pragmática, forte, onde nós pensamos que a solução não é prender toda a gente. A solução não é prender quem ficou rico. A solução é negociar com eles para regressarem os dinheiros ao país, ficando eles com uma boa percentagem da gestão destes dinheiros, mas eles são aplicados na criação de emprego e se o fizerem de forma voluntária não há processos. Uma parte dela vem empoderar o erário público e, portanto, são leis muito fortes, resultaram do estudo da fuga de capitais noutros países e onde acabou por funcionar que a perseguição total não tem resultados. Ela, em quase nenhum sítio deu resultados. Quase nenhum não deu, em nenhum mesmo. E Angola hoje também está a ver que mesmo aqueles capitais dos países onde foram detectados, eles não estão a aceitar fazer voltar os dinheiros. A Suíça, que é um país bastante pragmático, estável, tem processos de cerca de bilhão e tal de dólares, eles não estão a vir para Angola, os anos passam e eles não vêm. Portanto, aqui há uma abordagem que precisa de ser pragmática, séria e, portanto, procurar a confiança e a cooperação de todos com o benefício do país. Adalberto, já não temos tempo para mais, já esgotámos o tempo, aliás, já o estouramos. Agradeço-lhe imenso, havia pano para mangas para mais conversa, mas agradeço-lhe. Estamos disponíveis. Um bom dia para vocês, um bom dia aos angolanos que nos acompanham, nomeadamente este programa é feito para Portugal, os angolanos que se encontram a viver na diáspora, todos eles são importantes para o futuro do país e portanto, eu sou dos que acredita que Angola tem futuro, mas temos que lutar por ele. Muito obrigado. Um bom dia.